Quinta-feira, 13 de junho, hoje a igreja celebra com muita alegria a memória de Santo Antônio de Pádua, presbítero, doutor da igreja. Que Santo Antônio possa interceder por nós e todas as nossas necessidades. Quero convidar você a refletirmos o evangelho, então, desse dia, que se encontra em São Mateus capítulo 5, versículos de 20 a 26, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, dia hoje de Santo Antônio, um santo tão querido na nossa religiosidade popular e um santo muito grande na igreja. Santo Antônio é um dos pouquíssimos doutores da igreja, ou seja, aquele que, além de santo, com sua vida e doutrina, iluminou a igreja de um modo muito importante e muito particular. Santo Antônio foi um grande pregador da palavra de Deus. Tanto é que, como sinal profético, Deus deixou nessa terra, e depois foi descoberto, e ficou como grande relíquia, a língua de Santo Antônio e as cordas vocais totalmente intactas, porque foi um grande pregador da palavra de Deus, culto, sábio, inteligente, mas mais do que isso, e junto com tudo isso, muito ungido, um homem que converteu muitos corações. Santo Antônio foi um santo em vida muito popular, pelas grandes pregações que fazia e pelos grandes milagres que fazia também. Santo Antônio sempre pensou, sempre foi muito católico, um homem religioso, chegou, até onde se sabe, algumas tradições dizem, chegou a ser noivo, mas sempre teve o chamado à vida sacerdotal, se tornou padre. E depois de padre, conhece então São Francisco, os primeiros franciscanos, e é profundamente tocado por aquele estilo de vida extremamente radical, de pobreza, de missões, e ele então se torna um padre franciscano, vamos dizer assim, encurtando bem as coisas, se torna frei. E São Francisco de Assis chamava Santo Antônio de meu bispo, tanto que São Francisco o amava e o respeitava como teólogo, como pregador, como sacerdote. E em Santo Antônio, então, nós vemos o início desse evangelho. Jesus diz para nós aqui hoje: se a vossa justiça, está falando aos discípulos, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Irmãos e irmãs, Santo Antônio sentiu em determinado ponto da vida que ele tinha que viver uma justiça maior, ou seja, uma entrega maior a Deus. E às vezes, queridos, talvez seja isso que esteja faltando para você e para mim. A gente olha do lado e a tentação é qual? A gente se nivelar com os piores, Então eu vou numa missa por semana, sento lá no fundo, mas no fundo já tá bom, porque 90% dos católicos nem na missa vão todo domingo, então já tá bom para mim. Mas conforme a gente vai caminhando na lei de Deus, na graça de Deus, com a palavra de Deus, vai melhorando um pouquinho a nossa vida de oração, a gente sente esse chamado. É preciso viver uma justiça maior, uma entrega maior de nós mesmos. E aí Jesus, nesse trecho do evangelho de hoje, acaba nos ensinando, queridos, que essa justiça maior, a palavra justiça aqui, que significa santidade, mas que essa palavra justiça está intimamente ligada à reconciliação e perdão. Justiça, no primeiro momento, não parece uma palavra dura, exigente, Justiça, pôr os pingos nos is. Mas Jesus está dizendo que se a nossa justiça não for maior que de fariseu e mestre da lei, e que essa justiça maior passa não por sair fazendo justiça, mas por reconciliar a nossa vida com os nossos irmãos e irmãs, por aprendermos a perdoar, por aprendermos a perder um pouco nessa terra, por aprendermos a dar o primeiro passo em direção a uma reconciliação, a abandonarmos um pouco
essa nossa sede de vingança, de justiça, né? E permitirmos que a reconciliação aconteça conosco. E aí Jesus termina dizendo que quem assim não faz, vai, no fim das contas, olha, vai terminar preso, jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. A igreja viu aqui na sua tradição algum lampejo para explicar o purgatório, né? As nossas imperfeições que depois da morte Deus vai purificar. Mas, querido, se a gente olhar para a nossa vida hoje, ou para a vida de tantas pessoas, será que não é assim que muita gente vive por falta de reconciliação, de perdão? Como que jogado na prisão, pagando até o último centavo da mágoa, da raiva, do ódio, da vingança? O perdão nos liberta. O perdão é a justiça maior. Portanto, hoje, com a intercessão de Santo Antônio, que é, sim, um santo poderoso e milagreiro aqui, claro, né, no bom sentido da palavra, porque Santo Antônio, assim como qualquer santo, não é para ficar fazendo mágica na nossa vida, mas nós podemos sim entregar, né, e pedir as nossas necessidades materiais, espirituais, familiares, seja lá o que for, confiarmos a intercessão de Santo Antônio. Mas hoje pedirmos a Santo Antônio a graça de vivermos uma justiça maior, um catolicismo maior, um cristianismo maior, um pouco acima da média. Quem sabe hoje então, parar de olhar para quem é muito medíocre e assim nos consola, e olharmos para o alto, olharmos para um Santo Antônio e irmos em direção a essa meta, porque Deus merece que a gente seja um pouco mais justo, um pouco mais santo, um pouco mais acima da média, porque Deus merece isso de nós. E isso nos faz bem. Viver essa justiça maior que passa pelo amor e pelo perdão nos liberta das nossas prisões e às vezes tem nos custado até o nosso último centavo de alegria, de paz e de fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.